Falando um pouco mais agora sobre o sistema de medida, vamos falar um pouco sobre a capacidade. Assim como a medida de comprimento, a da capacidade usa a mesma ideia dos seus múltiplos e dos seus submúltiplos. Lembrando que no sistema SI, que vimos na aula passada, em relação à medida de capacidade, o padrão que usamos é o litro. Dos submúltiplos do litro, temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. E assim também, como comprimento, nós temos os múltiplos do litro, que é o principal, que tem o decalitro, o hectalitro e o quilolitro. Agora vamos falar um pouco sobre as medidas de massa. Então, a gente tem como padrão, né, do Sistema Internacional, para como medida de massa a grama, e aí os submúltiplos dela vão ser a decigrama, a centigrama e a miligrama. Lembrando também que se eu quero passar da grama para decigrama, eu multiplico por 10. Se eu quero passar da grama para centigrama, por 100. E da grama para miligrama, por 1000. Nós também temos os múltiplos. Então, nós temos a decagrama, o hectograma e o quilograma. Então, aí, do grama para o decograma a gente divide por 10, para o hectograma a gente divide por 100 e para o quilograma a gente divide por 1000. Da mesma forma como foi para os outros tipos de medidas que a gente viu até então. Então, agora vamos fazer um exemplo aqui de massa. Então, vamos ver aqui o problema. A mãe de Pedro pediu que ele comprasse 2 kg de feijão, meio quilo de cebola e 200 gramas de mortadela. Ao todo, quanto foi o peso em gramas das compras de Pedro? Então, vamos lá. O que a gente tem de informação aqui que ele comprou? 2 quilos de feijão, meio quilo de cebola e 250 gramas de mortadela. E ele pede o peso dessas compras em gramas, ou seja, se a gente ver aqui, a mortadela é a única que já vem com o seu peso em gramas. Então, a gente tem que fazer a conversão aí dos quilos de feijão e dos de cebola. Bom, se eu quero para gramas, 1 quilo, eu quero converter, que 1 quilo a gente sabe que tem para gramas, como a gente já viu, a 1000 gramas. Ou seja, então, se 1 quilo é equivalente a 1000, os 2 quilos vai ser equivalente a 2000. Da mesma forma, a gente tem que fazer a conversão agora da cebola. Então, se eu tenho meio quilo de cebola, eu tenho que converter esses meio quilo, certo? Como é que a gente converte? A gente também tem que multiplicar por 1000. Então, aí, a gente precisava converter os 2 quilos de feijão. A gente já converteu, a gente achou que 2 quilos equivalem a 2.000 gramas. E meio quilo de cebola, a gente também tinha que converter para gramas. A gente achou que meio quilo equivale a 500 gramas. Então, agora a gente só tem que somar, né? 2.000 gramas. A gente tem os 500 gramas e os 250 gramas, que seria da mortadela. Então, se a gente somando aqui tudo direitinho, a gente vai achar que o peso em gramas é de 2.750 gramas. Agora vamos falar de uma nova medida, né? Vamos falar sobre o tempo. Então, na medida de tempo, que já é uma coisa que já faz mais parte do nosso dia a dia, a gente sabe que vai de 60 em 60, né? Então, se eu quiser passar de segundos para minutos, eu vou dividir por 60. Se eu quiser passar de minutos para hora, eu vou dividir por 60. E se eu quiser passar de segundos para hora, vou dividir por 3.600, né? Porque vou ter que dividir 2 vezes aí por 60. E quando eu quero passar de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minutos para segundos, por 60. De hora para segundos, por 3.600. Para ir à escola, Bruna leva 30 minutos indo de ônibus e 1 hora e 5 minutos caminhando de volta para casa. Quantos segundos Bruna gasta com o trajeto de ida e volta? Então, ele quer as respostas todas em segundos, certo?
Pergunta quantos segundos ela gasta durante todo o trajeto de ida e volta. Vamos começar pelos 30 minutos da ida, né? Então, a gente sabe que se eu quero converter de minutos para segundos, eu vou multiplicar por 60, certo? Então, vai ser os 30 vezes os 60. Aí, de 30 vezes 60, a gente vai achar 1.800 segundos, né? Bom, a gente já converteu um tempo aqui. Aí, aqui na volta, a gente sabe que a menina gastou 1 hora e 5 minutos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer a conversão de 1 hora para segundos e dos 5 minutos, né? Dos 5 minutos para segundos também. Então, como a gente já viu, quando a gente quer converter de horas para segundos, a gente multiplica por 3.600, né? Que é a mesma coisa de eu converter primeiro de hora para minutos, que é multiplicar por 60, e depois de minutos para segundos, que multiplica de novo por 60. Então, de horas para segundos são 3.600 segundos. Então, uma vezes 3.600, né? 3.600. Ou seja, em 1 hora tem 3.600 segundos. E agora temos que converter os 5 minutos, né? Como a gente já viu, de minutos para segundos, a gente multiplica por 60. Então, eu vou fazer 5 vezes 60, que vai dar 300 segundos. Então, se a gente somar aí o trajeto de ida com de volta, já feitas as conversões para segundos, nós vamos encontrar que Bruna gastou com o trajeto de ida e volta 5.700 segundos. É isso, pessoal. Agradecemos por assistir essas videoaulas e qualquer dúvida estamos à disposição no grupo do WhatsApp. Até a próxima.